Olá, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre o golpe da maioridade. Este conteúdo está na página 127 da apostila 5. Vamos lá? Durante o período regencial, o país passou por um processo de grandes agitações políticas em que muitos contestavam a autoridade e a legitimidade do governo central. Formou-se um grupo que acreditava que a solução dos problemas do Brasil passava pela agilização da subida ao trono do herdeiro legítimo, Dom Pedro de Alcântara. Os líderes do Clube da Maioridade formaram uma comissão e procuraram diretamente por Dom Pedro de Alcântara, que, ao ser questionado se aceitava o trono, consta ter respondido: "Quero já". Assim, em 23 de julho de 1840, proclamou-se, por cima da Constituição de 1824, a maioridade de Dom Pedro de Alcântara aos 14 anos de idade. Por ter sido uma medida contrária ao que estava previsto na Constituição, o episódio da antecipação da maioridade de Dom Pedro pode ser caracterizado como um golpe de Estado. Por esse motivo, esse momento da história ficou conhecido como o golpe da maioridade. Então, vamos entender essa parte da história. Nós sabemos que o primeiro reinado foi um período turbulento. Depois veio quando Dom Pedro abdicou o trono em favor do filho, só que o filho não tinha idade. Houve o período regencial. O Brasil estava sendo governado por regentes, e aí foi um período mais turbulento ainda que o primeiro reinado, porque vocês viram nas aulas anteriores a quantidade de revoltas em diversas partes do país, inclusive algumas que duraram anos, por conta do descontentamento com esse sistema de governo. Então, mediante a crise que se encontrava o período regencial, a solução que foi encontrada na época pelas lideranças para que a monarquia ainda continuasse no Brasil, foi o quê? Passar por cima da Constituição e antecipar a maioridade de Dom Pedro. Então, ele foi considerado maior de idade, apenas com 14 anos, e aí ele foi coroado rei do Brasil. Então, esse episódio foi conhecido como o golpe da maioridade. Então, ele foi, logo após esse episódio, ele foi conhecido como Dom Pedro II, né? E foi coroado, tá? Dessa maneira, teve o fim o período regencial e iniciou-se o período conhecido como Segundo Reinado. Lógico que nós sabemos que um rapaz de 14 anos pouco teria condições de tomar atitudes tão decisivas para um país do tamanho do nosso. Então, assim, ele continuava sendo assessorado por pessoas, né, da corte, mas o intuito deste golpe da maioridade foi com que? De manter a monarquia e o poder no Brasil, já que os ânimos estavam bem tensos, o povo estava cada vez mais descontente com a forma de governo que tinha. Bom, resumindo, quando Dom Pedro abdicou do trono, seu filho, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos, e isso impossibilitava de tomar posse do trono. Diante deste fato, o Brasil foi governado por regentes. Este período foi chamado de período regencial. No período regencial, as revoltas de caráter separatista se intensificaram. A solução encontrada foi antecipar a maioridade de Dom Pedro II para 14 anos. Este fato ficou conhecido como golpe da maioridade. Com isso, termina-se o período regencial e inicia-se o Segundo Reinado. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.